E aí, firmeza? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do módulo de revisão para o Enem. Hoje falaremos sobre ondulatória. Demonstraremos as três principais equações que você precisa saber para poder fazer os exercícios de ondulatória neste Exame Nacional do Ensino Médio, tranquilo? Começaremos então com a equação fundamental da ondulatória. Essa equação guarde no coração, porque você vai utilizar muito. Diversos exercícios utilizam esta equação, tranquilo? Pode ter algumas alterações devido a apostilas, livros, mas eu quero que você se atente a isso. Vai ser a velocidade igual o comprimento de onda vezes a frequência, tranquilo? Velocidade vezes essa letra grega aqui, o lambda, vezes a frequência. Guarde isto que você vai conseguir fazer todos os exercícios da equação fundamental da onda. A velocidade ela vai ser dada em metros por segundo, tranquilo? Então metros por segundo. E velocidade é fácil de saber o que é. Velocidade vai ser um comprimento, uma distância dividido por um tempo. Essa velocidade, na questão de ondulatória, ela é dada. Todas as vezes, com algumas exceções, será a velocidade do som ou a velocidade da luz, tranquilo? E o exercício ele vai te dar essa velocidade. A segunda é o comprimento de onda. O comprimento de onda é dado em metros, em sua maioria, beleza? O comprimento de onda, vamos aqui na onda, nessa onda bonitinha aqui, ver como que a gente acha. Esse é o ponto principal, onde a maioria erra, que eu não sei como achar o comprimento de onda num gráfico. No Enem, eles vão dar o gráfico, eles vão com certeza dar a representação da onda. O que você tem que fazer? Identificar de três maneiras você consegue obter esse valor de comprimento de onda. O primeiro deles vai ser a partir da completude de um ciclo. Então você inicia aqui a onda, você vai ter um máximo, um mínimo e chegar ao mesmo ponto onde você iniciou. Você tem neste espaço, nesse tamanho aqui, você tem um comprimento de onda, tranquilo? A segunda forma de se encontrar um comprimento de onda vai ser através dos dois vales, a distância entre dois vales, que é essa parte mais baixa da onda, você também tem um comprimento de onda. E a terceira forma de se achar esse valor de comprimento de onda vai ser a partir das duas cristas. Então a distância entre duas cristas, você tem um comprimento de onda. Então perceba que é fácil achar esse valor de comprimento de onda, e é ele que geralmente é subentendido nos exercícios. O exercício ele vai te dar a velocidade, muitas vezes ele vai te dar a frequência e ele demonstra o comportamento da onda. E através desse comportamento você consegue achar o valor de comprimento de onda, tranquilo? Então, para achar o comprimento de onda, ou a partir da formação do ciclo, ele iniciou nesse ponto e termina nesse mesmo ponto, então percebe, em cima da linha, você tem um comprimento de onda. Por dois vales, também você vai ter o mesmo valor de comprimento de onda. Ou por duas cristas, também vai dar o mesmo valor de comprimento de onda. Tranquilo? A última da nossa equação aqui vai ser a frequência. A frequência vai ser dada em Hertz, beleza? Hz, ou 1 sobre segundo, que também pode ser segunda menos 1. Professor, mas por que tem tantas grandezas para esta mesma variável aqui, para a frequência? Justamente porque quem percebeu, o cientista que percebeu isso foi Hertz, então é uma homenagem para ele, mas o legal de você ter em mente é esta ou esta. As duas são a mesma coisa, só está sendo representada de forma diferente, mas pensa que uma frequência vai ser alguma coisa por um período de tempo. Então frequência, quantas vezes você vai à academia? Tem uma frequência, são 2 vezes na semana, 3 vezes na semana? Então o seu tempo é a semana e a quantidade de vezes que você vai ser a sua frequência. No caso de ondas, a gente usa uma quantidade de ondas por um período de tempo. Então se você tem 3 comprimentos de onda em 3 segundos, você vai ter a frequência de 1, porque a cada 1 segundo você vai ter um comprimento de onda, você vai ter um ciclo ali, tranquilo? Então a frequência guarde sempre por aqui,
para você conseguir se localizar no exercício. Então esta é a nossa primeira equação de hoje, a equação fundamental da ondulatória, e fique por aí que a gente vai para a próxima equação. Dando continuidade ao nosso estudo, vamos falar de intensidade sonora e nível sonoro, beleza? São mais duas equações que eu tratei como uma porque o pensamento delas são semelhantes. Vamos junto que a gente vai entender isso. Primeira delas, intensidade sonora. Vou apresentar a equação, vocês vão ver que ela aparentemente é um pouco feia, mas é fácil de entender. Intensidade sonora é o I igual a POT, que é a potência da fonte, dividido por 4πr ao quadrado. Você já deve estar pensando, professor, mas pelo amor de Deus, já tem π, vou ter que lembrar desse tamanho de equação? Não. Lembre-se, entenda essa equação, o raciocínio em cima da intensidade sonora. A intensidade sonora vai ser diretamente proporcional à potência da fonte. A potência da fonte é o watts, é o tamanho da potência daquele alto-falante, por exemplo. Então, quanto maior a potência do alto-falante, maior vai ser a intensidade sonora proporcionada por este alto-falante. E ela vai ser inversamente proporcional, guarde o R ao quadrado. Eu quero que você trate ele como distância, beleza? Então, o R vai ser a nossa distância. Quanto maior a distância, menor vai ser a intensidade sonora. Então, faz muito sentido porque quanto mais longe eu estiver da caixa de som, menor é a intensidade sonora que eu percebo. Só para dar um exemplo aqui, ó. Vem comigo. A gente tem uma caixa de som com uma intensidade sonora, emitindo uma intensidade sonora, e a potência dessa fonte é alta. Pensa numa caixa de som de uma festa. A galerinha aqui está numa festa. O A, ele vai perceber uma intensidade sonora muito maior que o B, porque ele está menos distante da caixa de som. O B está bem mais distante que o A. E o C vai perceber uma intensidade sonora muito menor do que A e B, porque ele está muito mais distante que os dois. O C vai ser aquela vizinha que mora perto da balada e está reclamando que a festa ainda não acabou e que o som está incomodando o sono dela. Tranquilo? Então a equação da intensidade sonora, eu quero que você grave isso. A intensidade do som que você percebe vai ser inversamente proporcional ao quadrado da distância. Quanto maior a distância minha ou do objeto que você está estudando para a fonte sonora, menor vai ser a intensidade sonora. Quanto menor a distância, maior a intensidade sonora. Quanto maior a distância, menor a intensidade sonora. E falaremos agora sobre o nível sonoro. O nível sonoro, temos esta equação aqui. O B de Bell é igual ao logaritmo da intensidade sonora pela intensidade sonora mínima que o ser humano percebe. Calma. Questão de log, vai lá no módulo de matemática, dá uma estudada bonita. A maioria dos exercícios do Enem, ele não vai pedir para você calcular esse log. Ele vai querer que você entenda esta equação, este fenômeno sonoro, que é a mesma coisa. Quanto maior a intensidade sonora percebida, maior vai ser o nível sonoro. Simplesmente isso. Então, percebe que o A, ele vai ter um nível sonoro muito maior do que o B, muito maior do que o C. Então aquele aparelhinho que a gente vê muitas vezes algumas reportagens da polícia indo lá conferindo se um carro de som está ultrapassando o nível sonoro adequado, ele vai utilizar, o aparelho utiliza essa equação para medir. Ele vai dar em decibel, tranquilo? Então, mas a ideia é a mesma. Você tem a intensidade sonora dividido pela intensidade sonora mínima que o ser humano consegue ouvir, perceber. E esse valor aqui não se assuste também porque ele é constante e caso ele peça para você calcular essa equação, alguma coisa dessa equação, ele vai te dar esse valor. Beleza? Chegamos agora à nossa última equação da ondulatória, que vai ser o efeito Doppler. Esta é a equação que dá medo em todo mundo, mas que é fácil, é só saber ler. Você tem que ter um pouquinho de paciência para interpretar o que está acontecendo naquele sistema, naquela situação, tranquilo? O efeito Doppler vai ser aquele efeito de quando você ouve uma sirene numa ambulância, por exemplo, conforme ela vai aproximando de você, você vai percebendo ela mais intensa e conforme ela se afasta dá a impressão que o som distorce. É justamente isso, uma distorção do som. Quando ela está vindo na sua direção, as ondas sonoras elas são comprimidas, então você percebe o som mais agudo. Conforme ela se afasta de você, as ondas são
expandidas, elas aumentam o comprimento de onda, então você percebe um som mais grave. Eu não vou tentar imitar aqui uma ambulância, não vou fazer isso, mas você já deve ter visto esse efeito ou com ambulância, ou com uma buzina, ou mesmo com um carro de som, alguém que tem um carro de som passando com o som lá no último volume, e você percebe esse efeito de quando ele está se aproximando, a música está de um jeito, quando ela está se afastando, você parece que ouve a música distorcida. É justamente esse efeito Doppler. No exercício do Enem, ela pode vir de duas maneiras, ou falando justamente sobre carros, som, fontes sonoras, ou sobre a luz das estrelas. Porque a luz também é uma onda e conforme a estrela está se afastando ou se aproximando do nosso sistema solar, você tem uma compressão ou uma expansão desse comprimento de onda de luz que ela emite. E isso altera indo ou para o vermelho ou indo para o azul. Isso é muito legal também. Se você quiser mais, vale a pena você dar uma buscada nesse conteúdo, tranquilo? Vamos agora destrinchar a equação do efeito Doppler. É uma equação um pouco extensa, parece complicada, mas não é. Ela só vai depender de como você lê, como você faz a interpretação do sistema, daquele problema, tranquilo? Então vamos lá. Todas elas aqui, ó, todas as grandezas, elas estão legendadas aqui. Eu vou falar o que é cada uma. Frequência aparente é o que geralmente a gente vai calcular. A frequência da fonte, ou de som, ou da luz, ela é uma constante. Isso daqui geralmente é dado pelo exercício. A velocidade do som também é constante, tranquilo? Ou uma velocidade da luz aqui. Então, faça um asterisco aí na sua anotação, porque aqui também pode ser uma velocidade da luz. Mais ou menos a velocidade do observador, dividido pela velocidade do som ou da luz, mais ou menos a velocidade da fonte, tranquilo? O porquê que eu tenho mais ou menos? Vamos pegar esse primeiro exemplo. Você tem a fonte se aproximando do observador que está parado. Então, temos a velocidade do som, temos uma frequência que vai ser dada, ele quer calcular a frequência aparente. Percebe que a velocidade do observador é nula, você não tem velocidade, ele está parado, então você já tira esse termo. Como a fonte está se aproximando do observador, você vai ter uma velocidade do som positiva e uma velocidade da fonte positiva. No segundo caso, você tem um observador também parado, então aqui a velocidade do observador é zero, ela é anulada. A velocidade do som positiva e a velocidade da fonte ela está se afastando, vai ser uma velocidade negativa. Então em todos os casos você tem que observar o sistema, mas não tem... manter a tranquilidade que você consegue fazer isso. No caso do nosso querido observador está andando na direção da fonte. Perceba que a fonte está vindo para o lado positivo, enquanto o observador está indo para o lado negativo. Então, a velocidade do observador seria menos a velocidade do observador, enquanto a velocidade da fonte seria mais a velocidade da fonte. Nesse caso aqui, poderia ser o contrário. Como a fonte está se afastando, menos da fonte, mais do observador. Então perceba que é simplesmente olhar para o que está acontecendo e transformar aqui nessa equação. Não fique afoito. Todas essas equações a gente preparou um exercício para exemplificar cada uma. E a gente vai fazer um passo a passo nas aulas de exercício, tranquilo? Se você procurar mais aí embaixo vai ter algumas aulas de exercício, somente de resolução de exercícios. E a gente vai utilizar cada uma dessas equações apresentadas aqui hoje e você vai aprender como colocar o raciocínio que foi passado e as equações que foram ensinadas. Tranquilo? Por hoje é só. Vamos para o próximo vídeo sobre ondulatório.